Pai, nós vamos agora meditar na Tua Palavra, pedindo que Teu Espírito venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento, Senhor, trazendo a iluminação, a revelação, o discernimento, o entendimento das Sagradas Escrituras, ó Deus, que expressam a Tua vontade, meu Deus. Por isso, nós denominamos que ela é a Sua Palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, meu Deus, em nome de Jesus. Venha falar comigo, venha falar conosco, abra o nosso entendimento, Pai, fala no nosso íntimo, no nosso profundo, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, e venha nos ai de hoje, declai, de oriclodilai, orimicante, ai, nos ai de oricante, ai, venha, Senhor, nos abençoar nessa noite, por meio da Tua Santa Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 4, nos diz assim, o nosso Deus, na Sua Palavra. Filipenses 4, verso 4 a seguir: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? E agora nós vamos dar um pulinho lá para os versos 19 e 20, na sequência desse mesmo capítulo 4, versos 19 e 20. Nos diz assim o nosso Senhor na Sua Palavra: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Louvai, Deoreclai, Deorecanteai. Louvado seja o nome de Aiô, Declai, Deorecanteai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Ai, Deoreclai, Deorecanteai. Nós sabemos pela palavra do nosso Deus que ao Senhor Jesus foi dado um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará. Ai, isso declai, Deoreclodelai. Ele foi considerado o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ai, Deoreclai, Decanteai. Todo homem, não importa a posição, não importa conhecimento, não importa nada, reis, governantes, homens poderosos, os mais humildes, os mais simples, todos os homens terão que dobrar os seus joelhos diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e confessar que Ele é Aideoreclai, é o Senhor, é o soberano, o Senhor soberano de toda a humanidade, de todo o universo. Nós, infelizmente, não temos isso tão vivo em nós, em nossos corações, em nossas mentes, e nós precisamos despertar exatamente essa consciência em nós, de que o nosso Senhor, Ele é realmente o Senhor de tudo, porque se nós ficarmos atribuindo limitações ao nosso Senhor, a limitação não é atribuída a Ele, porque Ele é de ai, de hoje, declara, é o Todo-Poderoso, sempre foi e sempre será.
o que nós estamos limitando é a nossa fé nele, é a nossa confiança nele, porque o poder dele é o mesmo. Ai de Oreclai, de Oreclai, de Canteai. O nosso Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam no princípio, conforme lemos no livro de Gênesis. Quando houve ali a criação dos céus e da terra, do universo como nós conhecemos, tudo foi criado a partir da vontade de Deus, a Trindade, e tudo veio a existir a partir da expressão daquela vontade, por meio da palavra e por meio do poder de Ai de Oreclai, de Canteai. Hoje nós temos a palavra, e se nós crermos em Deus e na sua palavra, o poder de Deus virá de Canteai, se manifestar através dessa palavra que nós cremos, através dessa palavra que nós proferimos, através dessa palavra que nós que nós queremos para nós. Nós queremos que a palavra de Deus, toda ela, se cumpra para nós, nas nossas vidas. As promessas, tantas quantas forem as promessas de Deus em Cristo Jesus, estão presentes o sim e o amém. Ou seja, já existe um sim se nós crermos, já existe um amém, uma concordância se nós crermos. Agora, não é Deus que tem que concordar comigo, não é Deus que tem que concordar com você, nós é que temos que concordar com Deus. Como eu vou concordar com Deus, se é que eu quero, sem conhecer qual é a vontade dele, sem ter clareza de entendimento qual é a vontade dele? Eu preciso conhecer a vontade de Deus, mas se ele, o próprio Deus, o Espírito de Deus, não nos revelar a sua vontade, não der iluminação, discernimento, entendimento para nós compreendermos a sua vontade que está expressa na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, nós não iremos compreender. Então é preciso que nós oremos. Por isso que também é importante não só nós conhecermos a Deus por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, mas precisamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos que ele estava com eles por tanto tempo e eles ainda não tinham compreendido claramente aquilo que era o propósito da vida dele e tantas outras coisas que ele tinha ensinado a eles naqueles 3 anos e meio em que eles conviveram junto com o Senhor Jesus. Um exemplo claro disso é quando, após a sua ressurreição, iam 2 discípulos da cidade de Emaús retornando de Jerusalém para a sua cidade, e aí próximo eles iam conversando sobre o que havia acontecido com a morte do Senhor Jesus. Estavam tristes porque não tinham compreendido que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria como de fato ressuscitou. E aí o Senhor Jesus se encontrou com eles no caminho e começou a conversar, e aí eles ainda falaram, não reconheceram o Senhor Jesus, e ainda falaram para ele: mas só você não sabe do que aconteceu nesses dias em Jerusalém? E o Senhor Jesus perguntou como se não soubesse: mas o que aconteceu? Claro que eu estou falando com as minhas palavras, mas esse foi o sentido da conversa. E aí eles comentaram que um varão galileu, no qual eles tinham tido a esperança de que seria o libertador, o salvador, mas que havia morrido, e agora a esperança deles, a fé deles também tinha morrido juntamente com o Senhor Jesus. E aí eles foram caminhando e Jesus começou a explicar para eles todas as Escrituras, desde o livro dos profetas, os salmos, todos os livros que compunham então o velho, que nós chamamos de Velho Testamento, a lei e os profetas, como eram conhecidos naquela época. E depois Jesus passou a ensinar para eles, abriu o entendimento deles, e aí eles compreenderam. Então é preciso que o Espírito Santo de Deus
abra também o nosso entendimento. Por isso que tem muita gente que é PhD no conhecimento da letra da Bíblia, sabe as histórias, sabe as origens, sabe grego, sabe hebraico, sabe aramaico, conhece profundamente, porque estudou no seminário vários anos, estudou talvez por conta própria, mas se não tiver a revelação do próprio Deus, do seu Aideou, esse declai, no seu Espírito, se Ele não abrir nosso entendimento, nós não compreendemos claramente. Aideou, esse declai, Deorecodelai. E aí essa palavra que nós tanto precisamos, porque ela é que vai nos transformar. A palavra de Deus tem poder para libertar, tem poder para transformar, tem poder para edificar, tem poder para aiorear e clai, deorecanteai, para abençoar, ou ai, sudeclodelai, decanteai. Se nós não tivermos fé e recebermos também o poder de Deus para compreendermos, ela não irá fazer efeito. Veja lá em Isaías, no capítulo 50 e, se eu não me engano, 53, nos declara que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Está na Bíblia, não voltará para ele vazia, mas antes cumprirá o fim para o qual ela foi designada. Mas vai cumprir para todo mundo? Não vai. Se fosse cumprir para todo mundo, estava se cumprindo. Desde o início é assim, até com os discípulos aconteceu isso. Imagina, depois de 3 anos e meio convivendo com o Senhor Jesus, dia e noite, ali numa profunda intimidade, um profundo relacionamento de amizade ali que eles tinham, que o Senhor Jesus os considerava como amigos, e eles precisaram que o próprio Senhor Jesus abrisse o entendimento deles. Então não é diferente conosco, nós precisamos que o Espírito de Deus abra também o nosso entendimento, para que assim nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos ensinar. É claro que tem muitas coisas que são princípios morais e nós não temos dificuldade para entender. Muitas coisas que são relatos históricos, nós também não temos dificuldades para entender. Muitas vezes que são provérbios, que têm sabedoria de nos ensinar como nós devemos agir, também não temos tanta dificuldade para entender. Mas para que essa palavra ela penetre na nossa alma, no nosso espírito e venha ser impregnada com o poder de Deus para nos dar as condições de crer plenamente, de tomarmos posse de uma forma que nós possamos nos sentir constrangidos. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse falando conosco, nos constrangendo para que assim nós possamos exercer uma verdadeira fé nele, e aí sim a palavra vai se tornar viva, rema, ela vai ser transformadora. É preciso ter fé, e até mesmo para que essa fé cresça, essa fé se desenvolva, nós precisamos de uma vida de comunhão com Deus. São dois fatores, o alimento da palavra de Deus, porque ela vem revestida com o poder de Deus. Olha só, a palavra de Deus teve poder para criar o universo, para criar todas as coisas. Então imagina, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo desde o princípio. O Senhor Jesus, quando a pessoa tinha fé, como que ele fazia? Era necessário ele ficar falando muita coisa, ficar orando muito tempo? Não, ele dava uma palavra. Quantas vezes ele não falava: vai, a tua fé te curou. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Veja, enxergue. A pessoa enxergava. Aquela fé daquele centurião romano que Jesus tanto elogiou como uma grande fé, um homem de grande fé. Ele falou: não, Senhor, basta que o Senhor dê uma palavra. Olha só,
basta que o Senhor dê uma palavra e o meu servo ficará curado. Aí deu Eureclai. Jesus falou: então receba, ele está curado, vai que ele já está curado. Estou falando com as minhas palavras. E aí, quando o centurião chegou lá, realmente o servo estava curado. Ele conferiu que hora que foi que ele melhorou, que hora que ele ficou bom, foi curado. Falaram o horário, coincidiu com a hora que Jesus tinha falado. Então ele teve certeza que foi pela palavra do Senhor Jesus. Are Eureclai, decantiai. E assim, a mesma palavra que é pregada para nós, é pregada para todos que dão ouvidos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada também, nos ensina que para muitos, essa mesma palavra que é pregada para mim, que tem dado resultados para mim, ou para você, não dá resultados para outros. Por quê? Porque a palavra não é misturada com a fé. A fé é uma confiança que nós temos que ter em Deus e na sua palavra. Não há como eu crer em Deus se não crer na palavra de Deus. Não há como crer na palavra de Deus se não crer em Deus, que é o autor da palavra. É preciso que eu creia. Essas coisas não tem como se separar, elas não andam separadas, elas andam juntas. Eu tenho que crer em Deus, tenho que crer na palavra de Deus. Se eu crer em Deus e na sua palavra, ablaçureclai, decantiai, tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, tudo aquilo que Deus que eu preciso que Deus faça, que nós precisamos que Deus faça, vai acontecer. É claro que existem as condições, existem os requisitos, não é tudo automático, nós não estamos falando isso. Algumas coisas Deus faz dessa forma, um milagre. Nós precisamos de um milagre para uma situação qualquer, e se nós tivermos fé e a nossa fé coincidir com a vontade de Deus, vai acontecer o milagre. Pode ser que o milagre aconteça no tempo presente que nós estamos pedindo, e pode ser que aconteça mais adiante. Pode ser que aconteça exatamente como nós pedimos, ou pode ser que aconteça de uma outra forma, porque Deus, Ele é soberano para decidir como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, amém? Mas, se nós crermos, vai acontecer. Agora é claro que tem as condições, aquilo que nós precisamos corresponder com Deus, ou seja, a nossa parte, e a principal parte nossa é crer em Deus e na sua palavra. E como eu disse no início, não há como eu crer verdadeiramente em Deus se eu não conheço, porque aí a minha fé ela vai ser desvirtuada. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que é espírita, ela crê lá que uma pessoa lá que, nas palavras dos espíritos, incorpora lá de um certo demônio, que a gente sabe que é demônio, que se fala que é uma pessoa que morreu, que está vindo ali, não sei o que. A pessoa tem fé, vai lá e recebe alguma coisa, pela fé. Nos tempos que eu era criança, eu ouvia muito na minha família se falar em benzedor. Não, vai lá no seu fulano, vai lá na dona fulana, recebeu uma benzição. Ia lá e muitas vezes recebia a cura, porque tinha fé. Só que é uma fé desvirtuada. Tudo é pela fé. Até para a pessoa que serve a Satanás para receber alguma coisa do diabo, ela tem que crer no diabo. Ela tem que crer naquilo que o diabo está falando para ela. Então, a fé, ela traz consigo esse poder. Agora é claro que nós queremos somente aquilo que é de Deus. Se eu não quero mistura, se eu não quero engano, eu preciso ter clareza de conhecimento e de entendimento através das Escrituras Sagradas, porque senão eu vou ficar pensando que Deus vai me abençoar enquanto eu estou agindo de uma maneira errada. Aí eu fico orando, aí a pessoa ora, a pessoa faz campanha, a pessoa pede campanha para todo mundo, pede oração para todo mundo e não recebe. Aí a pessoa às vezes até começa a desanimar, pensando que Deus não a ama, mas ela está tendo um comportamento errado. E aí como é que Deus vai abençoar a pessoa no erro? Eu falei no início,
Existem duas coisas. Uma coisa é o erro, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, quando nós ignoramos, nós não conhecemos, nós estamos fadados a errar em muitas coisas. E depois que nós conhecemos, aí nós ainda ficamos sujeitos ao engano. Eu conheço, mas eu não tenho clareza de entendimento, de discernimento, e eu começo, ou eu sou induzido em erro porque aprendi, quem sabe, errado, ou eu começo a justificar o meu erro. Eu estou crendo de maneira errada, mas eu estou justificando. Não, mas Deus faz uma exceção para mim, porque Deus sabe que eu tenho muita dificuldade nisso. Então Deus me ama e Deus vai fazer uma exceção para mim, vai abrir uma exceção, porque eu sou tão bonzinho, sou tão fiel, nisso, naquilo outro, mas nisso aqui, Deus sabe que eu não dou conta. Então Deus vai fazer vista grossa para mim. É assim que Deus faz? Não é, né, meu irmão? Não é, né, minha irmã? Então assim, aí a pessoa se engana, e Satanás está prontinho para ajudar a pessoa a ficar no engano, porque ele é o enganador, ele nos induz ao engano. Veja, ele quis enganar o próprio Senhor Jesus, lá na tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado de várias formas durante aqueles 40 dias que ele passou ali no deserto. A Bíblia nos relata que foram das últimas tentações que ele sofreu, mas lá no Evangelho segundo Lucas também fala que ele foi tentado durante todo o tempo, de várias formas. Por que nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia nos diz que Jesus conhece todas as nossas, tudo que se passa no coração do homem, na alma do homem, sendo que ele não pecou? Como é que ele vai saber das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, se ele foi um homem perfeito e santo, viveu como um homem perfeito e santo? Foi por causa daquilo que ele foi tentado. Através de ser tentado, ele entendeu que nós temos na nossa natureza carnal e adâmica, aquelas fraquezas com as quais Satanás tentou fazer ele pecar, só que ele resistiu. Amém? Então, o próprio Satanás, usando a palavra de Deus, tentou o Senhor Jesus. Então ele é realmente um enganador. Ele vai fazer o possível para desvirtuar o entendimento correto das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por isso que tem muita gente que fica preso numa religiosidade, por exemplo. Tem gente que pensa que porque ele pertence a uma igreja tal, ele vai ser salvo. Não. E outra, se não for daquela igreja também, a pessoa não vai ser salva. É ou não é? A gente sabe. Eu não vou citar nomes, porque não é do meu interesse isso. Eu quero que aqueles irmãos, que aqueles nossos irmãos daquela igreja, daquele ministério, eles sejam iluminados e compreendam que não é o nome da igreja, não é a denominação, não é, como se diz, a placa da igreja, não é isso. A salvação não está na instituição, não está na religiosidade, na doutrina criada por homens, em preceitos de homens. Não, a salvação está no Senhor Jesus, em Deus e na sua palavra, através do Senhor Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos comprou com a sua vida, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele foi um sacrifício perfeito, santo, imaculado, que se sacrificou por amor a nós, tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Agora, o Senhor Jesus, ele por exemplo, nos ensina muitas coisas. E falando em cruz, o que Jesus falou sobre cruz? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí tem gente que fala assim: não. Isso aí está lá no tempo da lei. Nós estamos agora vivendo no tempo da graça.
não preciso fazer mais nada, não preciso obedecer, não preciso fazer sacrifício, não preciso fazer nada. Bom, para ser salvo, a bem da verdade, não há necessidade de um sacrifício, crendo que esse sacrifício seja a condição da salvação. O sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus, então nós temos que crer na pessoa dele. Qual é o sacrifício que nós temos que fazer? É crucificar a nossa vontade carnal, as nossas vontades, a nossa natureza adâmica, corrompida pelo pecado. A tendência da nossa natureza carnal é fazer o que é mal aos olhos de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Existe a luta do nosso espírito regenerado por Deus e da nossa natureza carnal. A natureza carnal quer agradar a si mesma, o nosso espírito quer agradar a Deus. Essa é a principal luta de todo cristão, amém? E muitas vezes nós temos que fazer sacrifício. Sacrificar como? Nós temos que jejuar para fortalecer o nosso espírito. Se eu estou tendo dificuldade para obedecer a Deus em alguma coisa, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, até que eu receba do próprio Deus a força, a condição necessária para vencer qualquer luta que eu esteja travando. A principal luta nossa é essa. A nossa luta hoje não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Aí tem gente que quer botar a culpa no diabo. Não, porque a nossa luta é espiritual, então o culpado de tudo é o diabo. Olha, o diabo realmente ele participa, ele induz, ele nos persegue, mas ele só poderá agir contra nós se ele tiver uma permissão legal de Deus por alguma atitude, alguma falha nossa, algum pecado nosso, algo que nós estamos fazendo, que dá legalidade e que Deus não pode fazer vista grossa, que Deus não pode ignorar. Então, se eu estou me esforçando para obedecer a Deus, naquilo que eu estou me esforçando para obedecer a Deus, Deus não permitirá o diabo prevalecer contra mim. Agora, naquilo que eu estou fazendo e estou dando desculpinha, não, Deus conhece a minha natureza, Deus conhece, sabe que eu não dou conta, esse pecadinho aqui ele é de estimação, eu não quero abrir mão dele. Estou citando um exemplo, isso não sou eu, estou falando como se fosse uma pessoa falando isso para Deus, ou para si mesmo, ou para alguém. Aí o que Deus vai falar? Deus nem vai falar, porque a pessoa já decidiu. Enquanto a pessoa ela não reconhece que ela está falhando e que ela precisa do arrependimento, precisa mudar de postura, de comportamento, de atitude, Deus também não vai dar a força que a pessoa precisa, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Veja bem, quando Caim quis matar Abel, Deus chegou para Caim e falou: eu estou percebendo que a intenção do seu coração, você vigia, tá? Falando com as minhas palavras, vigia, porque se você não vigiar, você vai fazer o mal. Ele vigiou, ele se refreou, ele buscou de Deus mudar aquela vontade, aquele desejo do coração dele? Não, foi lá e matou o próprio irmão. Deus já tinha alertado. Deus proibiu ele de fazer? Não, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então Deus não impede a pessoa de pecar, a pessoa, se ela quiser, ela peca. Agora Deus, ele nos dá forças para resistir. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Se eu me sujeito a Deus, eu quero obedecer a Deus e não quero satisfazer a minha vontade pecaminosa, aí ele me dará forças para resistir à tentação, resistir ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, ele se afasta de nós, ele foge de nós. Amém? Então, essa foi a mensagem da palavra de Deus para nós nessa noite. E lembrando, mais uma vez, relembrando aqui os versos 19 e 20, nós lemos: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. São algumas necessidades que Deus vai suprir para nós? Não, todas as nossas necessidades serão supridas por Deus.
Agora, essa necessidade é de acordo com aquilo que Deus considera como necessidade. Se eu quero alguma coisa para satisfazer aos meus prazeres, aos meus deleites, aí vai depender de Deus querer me dar isso ou não. Na maioria das vezes Ele não dá. Se é necessário, Ele dá. Amém? Em conformidade com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em conformidade com aquilo que Ele tem para nós já escrito, declarado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E aí, ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém e glória a Deus. Amém? Então, que essa palavra, essa mensagem tenha falado com você, que essa palavra produza efeitos para você na sua vida, para você que está presente, para você que vai ver essa mensagem depois pela internet, através de outros canais. Que Deus aí de hoje declare, faça um grande milagre, iluminando o seu entendimento, trazendo vida, trazendo poder para essa palavra, que essa palavra produza os efeitos para os quais Deus assim a designar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que você seja transformado e abençoado por essa mensagem, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.